Amém? Então hoje nós estamos aqui falando não com a igreja no domingo, onde tem novos convertidos, mas nós estamos falando aqui com uma equipe de líderes. E hoje eu ouvi que se você quiser uma igreja de 5.000 pessoas, tenha 500 líderes. E é o que nós temos aqui. Então você está sendo forjado, você está sendo preparado, equipado para ser um líder, amém? Se você está aqui no Tadel é porque você tem essa intenção, ou pelo menos está querendo saber se isso é para mim. Mas se você já tem essa intenção, glória a Deus pela sua vida. Por quê? Porque o Senhor quer sim levantar muitos líderes nessa cidade. Muitos líderes para ampliar, para avançar o reino dele aqui na terra. Para conquistar o reino de Deus aqui na terra. E ele já tem feito grandes coisas maravilhosas através da vida dos líderes que já estão liderando. Quantos aqui já lideram? Glória a Deus. Quantos aqui já sente esse chamado queimando em seu coração? Levante a mão. Quantos ainda têm dúvida, não sabem? Levante a mão. Pode levantar, não tem medo não. Mas em nome de Jesus, saiba que o Senhor sempre tem para nós o melhor. E por um tempo eu não acreditava que ser líder numa igreja seria o melhor. Mas pode acreditar. É a melhor coisa que existe, é o melhor e maior privilégio que um ser humano pode ter na sua vida. É liderar a igreja do Senhor Jesus, é cuidar das suas ovelhas, é cuidar dos seus cordeiros. Amém? Então, sabe, meus amados, primeira coisa, para você ser um líder, é isso. Saber adorar a Deus. Saber contemplar ao Senhor. Saber se render a Ele. Saber se quebrantar. Saber se prostrar diante daquele que é digno. Primeira coisa que nós precisamos para ser líder é isso. Não é saber fazer alguma coisa aqui na terra, mas é saber fazer para Ele. Se você tem um coração quebrantado e contrito, então você já tem tudo. Então você já tem tudo. Se você tem um coração que consegue se derramar na presença do Senhor, mesmo nos dias que você não está bem, mesmo nos dias de turbulências, de confusões, mesmo no dia onde está faltando dinheiro, mesmo naquele dia onde você soube que o teu sonho não vai se realizar, mesmo no dia onde veio uma notícia ruim, se mesmo nesse dia você sabe dizer glória a Deus, se você consegue se render, se você consegue abandonar sonhos, vontades, para dizer, Senhor, eis-me aqui, para viver a sua vontade, os seus sonhos, o seu propósito, então você tem tudo. Então você está pronto. Então você está pronto. Você pode dizer, mas eu não sei falar, eu ainda não sei compartilhar, eu ainda não sei decorado tantos versículos da Bíblia. Mas se você lê a Bíblia, se você ama a palavra de Deus, então você está pronto. Se você erra, se você peca, se você pisa na bola, se você decepciona pessoas, se você se frustra com pessoas, se você fica muito brabo, mas se você, depois de tudo isso, você se arrepende e pede perdão, então você está pronto.
então você está pronto. Se você faz o caminho de volta, então você está pronto. Então, dá para perceber o quanto as coisas de Deus são simples. É a gente que complica. Ah, pastor, mas não é fácil. Sabe por que não é fácil? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego, por causa da nossa soberba. Por isso que não é fácil. Por causa da dureza do nosso coração. Mas se nós deixarmos o Senhor fazer um transplante de coração, colocar o coração dele no lugar desse coração de pedra, que muitas vezes nos impede de avançar, então nós estaremos prontos. Eu quero dizer para você, se você está aqui essa noite, é porque sim, é porque o Senhor está sim te chamando para liderar. É porque o Senhor quer sim que você se prepare para isso. Sim, a resposta é sim. Se você veio buscar essa resposta aqui hoje, é sim. Amém? E nada disso fazia parte do esboço. E agora? O que eu faço? Vamos lá. Meia-noite é cedo, não é? Brincadeira, gente, brincadeira. As mães com criança já olham assim, por favor, pastora, pela misericórdia. Meus amados, no domingo, quem estava aqui no domingo? Bastante gente. Glória a Deus, foi poderoso o que Deus fez, foi ou não foi? Quantos receberam dons? 1, 2, 3, meu Deus. Quantos receberam dons? Quantos já exercitaram esses dons? Ah, tem uma meia dúzia que já exercitou. Quantos receberam já e estão exercitando o fruto do Espírito Santo? Uau, glória a Deus, aleluia. E quantos já receberam o poder de Deus e estão se sentindo fortalecidos? Aleluia, glória a Deus. Sabe, meus amados, agora é o momento, já que você já recebeu. E você tem a fé que você recebeu. Você tomou posse disso de verdade, então agora você precisa pôr em prática, você precisa praticar. Praticar, fala, praticar. Eu preciso praticar. Senhor, me ajuda a praticar tudo aquilo que o Senhor já me entregou. Amém? Primeira coisa aqui eu quero falar, vou repetir hoje na verdade, é amar. É amar. É só você fala tanto sobre isso. Sabe por quê, gente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É porque tudo começa aí. E tudo termina aí. Sem isso, não dá. Sem isso a gente não vai para lugar nenhum. Sem isso, como que nós vamos derramar a nossa vida aos pés do Senhor? Sabe por quê? Talvez você ainda não é um líder ou você ainda está nessa dúvida cruel. É porque você ainda não conseguiu derramar a sua vida aos pés do Senhor. Se entregar totalmente, você diz, tu és o meu Senhor, eu entrego a minha vida, mas o domínio dela ainda está nas tuas mãos. Você ainda não derramou a sua vida aos pés do Senhor, como Maria fez, derramando aquele perfume, como aquele vaso nos pés, ungindo os pés do Senhor, falando, o Senhor é teu. Senhor, a minha vida é tua, faz a sua vontade, faz o que o Senhor bem quiser. Você tem coragem de levantar pela manhã e fazer a oração dessa forma? Senhor, conduz o meu dia conforme a tua vontade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente levanta pela manhã, mas a gente fala assim, Senhor, abençoa tudo que eu vou fazer hoje. Abençoa os meus planos, tudo que eu planejei, abençoa. Não é errado. Mas é muito mais excelente você dizer, Senhor, me conduz segundo a sua vontade. Você já parou para o Senhor e falou, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Quais são os seus planos para mim hoje? Então, meus amados, eu quero ler com vocês um texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Está lá? Está lá. E todo aquele que ama é nascido de e conhece a todo aquele que ama. Aquele que não ama não conhece a Deus. Fala, uau. Na verdade, fala, ai. Pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Unigênito significa único. Para viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso é forte. Isso é muito forte. Não é porque nós amamos a Deus que ele enviou Jesus.
Não é porque nós amamos a Deus que Ele nos amou, não. Ele nos amou primeiro. Uau! Mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em só assim. Isso significa o quê? Só assim nós podemos dizer, confirmar que o amor de Deus permanece em nós, que Deus permanece em nós. E Ele em nós, permanecemos nele e Ele em nós. E que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Cremos no amor que Deus tem por nós, perdão. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, lembra que nós falamos nisso domingo retrasado? Vai ter um dia do juízo. Então, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nele, neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Sabe, então, às vezes o que está faltando para você se tornar um líder é isso. Lança fora o medo. Sabe por quê? Olha o que a palavra nos ensina. Ora, o medo produz tormento. Se você anda atormentado, saiba que o medo está dominando a sua vida e a sua alma. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Não é uma opção, é um mandamento. Não é a nossa vontade, não é o nosso querer, não é da forma que nós pensamos, não é na forma que eu quero viver. Se eu tenho um Senhor sobre a minha vida, eu preciso seguir os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. E o mandamento do Senhor é amar o meu irmão, amar uns aos outros. Que ele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Sabe, meus amados, isso aqui é muito forte. Sabe, às vezes você ainda não é um líder, porque você não tem o que precisa para ser um líder. Porque às vezes muitas pessoas dão essa desculpa, não, eu não tenho o que precisa para ser um líder. Mas provavelmente você ainda só não tem a decisão. Porque ainda não perdoou alguém. Porque ainda não pediu perdão para alguém. Porque ainda não decidiu algumas coisas na sua vida. Porque ainda não decidiu amar as pessoas. Porque ainda não decidiu realmente morrer para si mesmo. Por quê? Porque para amar você precisa se expor. Para amar, você precisa se doar. Para amar, de verdade, você precisa se entregar.
Não tem como eu dizer que eu amo meu marido e não me entregar a ele, não confiar nele, não caminhar junto com ele. Isso não vai ser amor. Não tem como eu dizer que eu amo meu irmão e não caminhar com ele, não me entregar a ele. Entregando a minha vida, entregando o meu tempo, entregando o que eu sei. Entregando a ele também o dom que eu recebi. Compartilhando com o meu irmão a sabedoria que eu recebi, o conhecimento que eu recebi, o meu tempo, a minha disposição, até mesmo os meus bens muitas vezes. Não que o discípulo tenha que ficar pedindo, amém? Se você me ama, você tem que me dar. Me dá aquele sapato, me dá aquele batom, me dá aquele lanche. Não, não é isso. Mas amar é se entregar. Amar é ver as pessoas. Meu esposo, por exemplo, se eu quero alguma coisa para janta, lá do mercado eu peço ele no café, para ele ir no mercado no café da manhã. Né? Por quê? Porque agora ainda mais sem o óculos, né? Ele vê as pessoas. Eu admiro isso nele. Aonde ele vai, é impressionante. Ele vai, amor, eu vou ali trocar o pneu do carro. Ele chega e fala, eu evangelizei não sei quem. Eu vou ali, eu vou fazer exame de fezes. Ele vai voltar falando que evangelizou alguém, que falou de Jesus para alguém, que entregou uma revelação para alguém. É impressionante. Aí quero ver quando ele encontra uma mulher na rua e está nós dois. Ele fala, Fran, vai lá. Eu falo, onde, amor? Lá, amor, vai lá, fala com aquela mulher. Esse tempo atrás nós estávamos voltando, não lembro de onde, está voltando para Guaratuba. E nós paramos num posto, né? Já tomei. É que se eu tomar muito, daqui a pouco eu vou pedir licença para ir no banheiro. E nós paramos num posto de combustível. E daqui a pouco ele voltou pro carro e ficou. Eu falei, vamos, amor. E ficou. Amor, tá vendo lá, aquela mala lá? Eu falei, tô vendo uma mala. Do lado da mala tem uma moça. Eu falei, tô vendo a moça. Então vai lá falar com ela. Eu falei, quem que é a mulher? Ele falou, não sei, vai lá falar com ela. Falei assim, ela tá chorando. Vai lá e fala com ela. Então eu saí do carro, eu sou mais tímida, sabe? Mas eu saí do carro, né? A gente vai já, Senhor, o que eu falo? Ilumina aí, Jesus. Mas cheguei lá, olhei para ela. Aí está o segredo. Aí você fala, Espírito Santo, enche o meu coração de amor. Você não precisa pedir uma palavra. Dá uma revelação, Senhor. Para eu chegar nela e dizer, eis que te digo. Não. Fala, enche meu coração de amor. E quando você chegar na pessoa, às vezes você vai falar uma palavra tão simples. Vai dizer, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Você quer um abraço? Eu não sei. Mas o amor que está em você vai te guiar. Aí você vai falar, você vai conversar, aí desenrola. Mas, Fran, e se a pessoa me chutar? Bate o pó das suas sandálias e segue. Porque se a pessoa te rejeitar, ela não está rejeitando você, mas ela está rejeitando a Cristo. Então, para você amar, você precisa perder o medo de ser rejeitado. Porque você não é rejeitado, você é amado. Você já foi conquistado por esse amor. Você já foi comprado por esse amor. Esse amor já te recebeu, já te aceitou como você é. Não tem o que você faça mais ou menos que esse amor
vai te amar menos ou mais. Porque a gente acabou de ler, Ele nos amou primeiro. Então Ele te amou quando você não amou. Ele te amou quando você não queria. Ele te amou. Ele te amou. Mas, amados, com certeza, se você está aqui é porque o Senhor te amou e te livrou. E te trouxe até aqui. Sabe? Então, pare de andar como um rejeitado, porque você já tem um Pai que te aceitou. E se você entender isso dentro do seu coração, então você não terá mais medo de ser rejeitado. Você vai sim conseguir abraçar alguém, mesmo que aquela pessoa fique igual um poste assim. Você abraça e a pessoa faz assim, ó. Nem se mexe. Parece que o coração dela nem bate. Mas você não vai ter medo de ser rejeitado, porque você sabe que você é amado. Você é amado. Você não vai ter medo de acreditar nas pessoas, de confiar nas pessoas. Mas mesmo que me traiam, mesmo que me enganem, sabe, durante o ministério a gente passa por muitas desilusões. Na nossa vida a gente passa por muitas desilusões, sim ou não? E eu lembro que um dia nós passamos por uma tristeza e uma traição muito grande, onde doeu muito o nosso coração. De alguém que nós amávamos demais, demais. E nos traiu, eu e meu esposo. Mas eu lembro que um dia eu estava amargurada, triste, falando com o Senhor. Na verdade eu nem lembro se eu estava falando mesmo com Deus, mas eu estava assim, sabe, remoendo aquelas coisas dentro do meu coração. Mas de repente surgiu uma outra situação para resolver, de uma outra pessoa, de um outro discípulo. Então eu me vi na frente do espelho. E o Senhor me falou: agora você vai precisar decidir. É agora. Você vai continuar confiando ou não? Porque se você deixar de acreditar nas pessoas, se você deixar de querer construir uma confiança, porque acreditar, a gente deve acreditar em todos, amém? Mas a confiança a gente constrói juntos, amém? E o Senhor falou: você vai deixar de acreditar nas pessoas, ou você vai decidir abandonar isso, deixar essa dor de lado, perdoar verdadeiramente e seguir em frente. Eu falei: se eu der para trás agora, eu vou ter que parar com tudo. Se eu deixar de acreditar agora, é melhor eu chegar nos meus líderes e falar: eu não posso mais seguir em frente. Então, eu olhei para o espelho e falei: eu decido acreditar novamente. Eu decido acreditar de novo. E eu decido sempre acreditar. Sempre acreditar. E eu decido sempre abrir espaço para construir uma confiança junto com as pessoas. Eu decido isso. Porque o amor de Deus faz o mesmo por mim. Porque eu com certeza, quantas vezes já entristeci, já pequei, já fiz coisas erradas, e o Senhor não deixou de acreditar em mim, não deixou de confiar em mim, de acreditar que eu podia continuar, de acreditar que eu podia perseverar, de acreditar que eu podia ir além, de pegar na minha mão e falar: vem comigo, eu acredito em você. E quando nós amamos, nós precisamos acreditar nas pessoas. Amém? Segundo ponto, o Espírito Santo vem também para nos ensinar a transmitir o seu amor e a sua palavra.
Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Atos 2:7, diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, eu acho que eles eram guaratubanos, eles disseram assim, ó, vede, não são por acaso, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E lá, pula lá para o 11, Atos 2 mesmo, pula lá para o 11, diz assim, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Aqui está falando do momento que os apóstolos, discípulos de Jesus foram batizados em línguas e começaram a falar em línguas, e cada um falava numa língua diferente, e ali naquele lugar tinha pessoas de várias nações. Imagina que aqui na igreja tivesse alemães, portugueses, italianos, ucranianos, japoneses, e de repente o Senhor batiza você e você começa a falar em japonês, o outro em alemão, o outro em italiano. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquele momento. E ele falou assim, como que nós conseguimos ouvir esses homens falar a nossa língua? Eles são galileus, como que está acontecendo isso? Aí o Senhor ministrou algo no meu coração relacionado a isso. Quando o Espírito Santo está em nós, nós conseguimos falar e ser entendido. O amor de Deus, o Espírito Santo, que veio ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, consegue usar a sua boca para falar e convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo que seja um doutor, mesmo que seja um morador de rua, mesmo que seja um analfabeto ou um muito sabido, mesmo que, não importa a classe social, não importa o nível de QI dessa pessoa, não importa, mas o Senhor vai usar você e essa pessoa vai ser convencida pelo Espírito Santo, sim. O Senhor veio também para colocar isso em nós. Eu lembro muito bem no testemunho do Rainer Bonk, que é um grande evangelista, hoje ele já está no céu. Ele disse que um dia chegou uma moça na igreja e o Espírito Santo falou para ele, vai e converse com ela para que ela entregue a vida dela a mim. E ele ficou com muita vergonha, timidez, chegou nela, falou alguma coisa, mas não falou sobre isso com ela. E ela saiu dali e logo no outro dia ele teve a notícia que ela tinha morrido. Ela sofreu um acidente e morreu. Ou seja, aquele momento era a última chance dela de não ir para o inferno. Eu lembro que ele contou que naquele momento que ele soube que aquela moça tinha morrido, ele caiu da cadeira, literalmente, onde ele estava sentado, e ele começou a chorar desesperado, pedindo perdão para Deus. Falando, Senhor, me perdoe, porque essa alma foi para o inferno, porque eu fui covarde. Então ele falou, eu decidi naquele momento, quando eu me levantei do meu lugar, eu decidi que eu iria falar a todos, e de uma forma tão simples, que até uma criancinha poderia entender. Ou seja, não é falar eloquente, difícil, mas é falar com o amor de Deus em seu coração. Eu lembro, quem lembra do seu Borges, do seu Pedro? Lembra do seu Borges, quando ele evangelizava os ricos que vinham ali comprar coco com ele? Simprão, do jeito que ele era lá na Combis dele. Ele falava assim, eu pegava minhas Combis. Mas ele evangelizava pessoas milionários que iam lá falar com ele. Então não é se você fala eloquente ou não, é se você tem amor e se você tem o Espírito Santo de Deus em seu coração. É simples assim. Falar e ser compreendido, porque é o Espírito Santo que convence, não é nós. Nós só temos que estar cheios dele. O Espírito Santo veio para nos ensinar como viver. A receita do bolo está pronta. Está prontinha. É só a gente ler.
Sabe aquela dona de casa, tipo eu, assim, que não sabe fazer bolo sem receita, né? Aí quer se mitidar, já viu falar assim? Quer se mitidar e... Não. Eu li uma vez a receita, agora quero fazer do meu jeito e faz tudo errado. Não é para pôr 3 cenouras, não, eu vou colocar 4 para ficar assim, um sabor bem gostoso. Aí, batuma todo o bolo, vira aquela nhaca. Não segue a receita. Não faz do jeito ali, ó. É 3 cenouras média, daí pega a cenoura desse tamanho. É 3 xícaras de açúcar. Aí vou pôr mais um porque eu gosto bem doce. É a receita, está ali, está prontinho. E o Senhor também deixou a receita para nós. Talvez você está pensando assim, como que eu tenho que viver? Como que eu faço para ser um bom crente, um exemplo de crente? Está tudo na palavra de Deus. Vamos lá, Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia! Olha que receita perfeita de como viver o evangelho do Senhor, como viver a igreja de Cristo. Está aqui, perseveravam na doutrina. Existe doutrina? Sim. Eu lembro de uma vez um irmão falou assim, olha, eu não gosto de ficar usando roupa social, mas se eu for numa igreja que a doutrina é essa, eu vou fazer. Se eu estou lá, eu preciso me submeter. Então, amém? Submeta. A Paz Church é uma igreja em célula. Se submeta. Se você está debaixo desse telhado, se submeta. Entende? Você que é pai e mãe, talvez você não disse isso, mas deveria dizer para o seu filho, enquanto você está debaixo do meu teto, é do meu jeito. É ou não é? Então existe sim a doutrina, e principalmente a doutrina da palavra de Deus, de como viver. A palavra diz, não minta, não roube, ame. Vamos seguir essa doutrina em primeiro lugar de tudo. Os seus ensinos. Comunhão. A comunhão entre os irmãos. A comunhão de estar no templo. Todos os dias a gente não está aqui, mas nos domingos, nas terças-feiras, quando agora vamos ter o negócio da atmosfera, vamos estar. Eu achei tão maravilhoso, eu e o Michel estamos esperando ali umas 250 pessoas do batismo. Não coube tanta gente aqui na igreja. Por quê? Porque os irmãos queriam estar juntos. A maioria não se batizou, mas queria estar ali em comunhão com o irmão que estava se batizando, se alegrando junto, dizendo, eu vi você, eu estava lá junto. Eu estava com você. Sabe, e a comunhão de verdade não é aquela comunhão para futricar, para falar da vida do irmão, porque, né, vamos orar por ele, afinal de contas, né? Não, a verdadeira comunhão é para glorificar a Deus. Sabia que nós temos formas até corretas e erradas até mesmo de fazer uma comunhão? Não é para glutão, para glutonaria. A comunhão não é para você comer até explodir. Ah, eu vou na comunhão porque a comida é boa e come. Parece um sapo boi. Né? Não, não é isso. Glutonaria é pecado, sabia? Né? Crente não bebe, mas come, a gente tem que parar com isso. Né?
Comunhão não é para falar do marido, mal do marido para amiga. Amiga, olha, não falei ainda para minha discipuladora, mas eu falo para você. Sabe, amiga, meu marido. Ou então, pior ainda, fala do marido da outra. Amiga, o marido da Taira tá com, como que é o nome aqui? Um quipalho. Júlio. Não é para isso. Não é. É para nós nos alegrarmos juntos. É para que Deus possa vir nos abençoar. É para que o Espírito Santo... É simples saber se a comunhão é boa ou não. O Espírito Santo está ali. O Espírito Santo está se agradando. Ele está feliz com a sua comunhão. Se o Espírito Santo está falando assim, deixa eu sair daqui, então é melhor você sair também. Simples. Partir do pão. Eu sempre pensava que comunhão e partir do pão era a mesma coisa. Mas não é. Partir do pão é convidar o pastor e a pastora para almoçar na sua casa. Brincadeira. Brincadeira. Mas brincadeira. Não, brincadeira, gente mesmo. A gente está devendo isso para tanta gente. Meu Deus, tantas pessoas têm nos chamado e está faltando barriga para tudo isso. Sabe? Mas eu vejo isso também como o compartilhar daquilo que você tem. É nosso quilo do amor, por exemplo. O partir do pão, estar juntos também fala de comunhão, mas de compartilhar aquilo que você tem, de compartilhar com os seus amigos, de compartilhar com as pessoas que você ama, e até mesmo com aquelas que você não ama tanto assim. Orações. Sabe, você não precisa esperar a gente fazer aqui na igreja uma sexta-feira de glória para você vir orar. Não tenho orado porque o pastor, afinal de contas, o pastor faz tanto tempo que não faz uma sexta-feira de glória. Então, primeiro que a oração tem que ser diária, amém? Diariamente a sua oração. E eu quero motivar vocês, assim como nós fizemos aqui no início, a todos os dias também a orar em línguas. Todos os dias. Tira um tempo para orar em línguas. Não vai atrapalhar você em nada. Lá enquanto você está... pastora, mas eu trabalho falando. Então, enquanto você está tomando banho. Enquanto você está tomando banho, vai orando em línguas. Pastora, pode orar em línguas quando estiver fazendo 2? Também pode. Aproveita. Vai ficar meio estranho, mas dá. Deixa eu tomar uma água. Mas o que eu tinha até esquecido o que eu estava falando. Mas reúne com a sua célula. Você já fez um discipulado de oração? Chama os teus discípulos para orar, um GD de oração. Orar juntos. Já orou com a sua esposa, com o seu marido? Já chamou a sua família, os seus filhos? Já se reuniu na sua família para orar? Reúne todo mundo, ora juntos, ora por um propósito juntos. Sabe? Se ajoelhem juntos, orem. Ora um pelo outro. Façam isso. Orem no mínimo na hora do almoço. Mas orem juntos. Não, a oração individual tem que acontecer. O nosso TSD, tempo a sós com Deus. Mas a oração em comunhão também. Um orando pelo outro, ou todos orando por um só propósito. Isso é tão poderoso, tão poderoso. A unidade, o estar unânimes, que significa diariamente perseveravam unânimes, uma só voz, um só pensamento, um só coração.
Quando vem alguém falar mal do irmão, você não vai aceitar, não. Espera aí, é meu irmão. Depois você fala, irmão, isso é verdade? Ah, você e ele, que não tete a tete. Mas você não vai ficar aceitando. Fale mal do seu irmão. Vai estar unânime. Todos nós falamos a mesma língua. Qual que foi a palavra de domingo? Foi sobre o Espírito Santo. Não todos nós estamos falando, estamos vivendo, estamos bebendo, comendo, vestindo o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa língua, essa é a nossa cultura, essa é a nossa forma de caminhar, de andar, de viver. Isso, é isso. Somos unânimes, todos cremos em Jesus, todos cremos no céu, todos cremos no Espírito Santo de Deus, no seu fogo, nos seus dons, todos somos unânimes nisso. E nas orações, temor do Senhor, temor do Senhor. O que nos faz parar de pecar ou vencer o pecado não é o medo do diabo. E nem o nojo do pecado, mas é o temor do Senhor. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é amor, Ele é bom, Ele é misericordioso, tudo isso. Obrigada, filho. Tudo isso, mas Ele também é juiz. Ele também é justo. E se nós formos injustos, haverá justiça. Ele é um rei. Ele também se ira. Há raios e trovões saindo do trono. O olho dele brilha como um relâmpago. Você já leu o Apocalipse? Você já viu a imagem de Deus? Uma representação, pelo menos, do poder, da potência, da grandeza, da majestade. É muito além da onde a nossa mente vai. Imagina, o sol é a fichinha para ele. Será que a gente queima se chegar perto dele? Sabe, meus amados, temos que temer a Deus. Temos sim que temer a Deus. Tem um texto em Daniel que eu acho incrível, que fala que ele teve ali uma experiência, e quando a representação de Deus na vida de um anjo chega para ele fala que ele caiu em terra, ele não conseguia ficar de pé, e ele parecia que estava como morto, não tinha força nele. Isaías, quando viu ali o anjo de Deus, ele temeu e falou: ai meu Deus, eu vi ao Senhor, o que será de mim agora? Não é assim, eu vi a Deus. Aí Deus e eu somos igual. Não, Deus é o meu fã. Que? Coração de Jesus, coração de Deus sou eu, não é nem Jesus. Que isso? Que mentira. Que blasfêmia. Que cresça em nosso coração o temor a Deus. Que a gente entenda que Deus, Ele é amor, mas Ele também é ira. Ele é bondade, é misericórdia, é graça, mas Ele também é justiça, é juízo. Nós temos que entender isso. E nós temos que andar assim igual aquela criança que tem medo do pai e da mãe quando vai assim, protegendo a bunda das varadas. Sim. Temos que entender que Deus faz essas coisas, sim, Ele corrige, sim, os seus filhos. Temer ao Senhor. Então, aconteciam os milagres.
O Espírito Santo também veio para se manifestar através das nossas vidas. Atos 3, a partir do 1 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ora, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa. Ministério de Louvor pode subir daí, por favor. Para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Não, pode ser mais forte. Glória a Deus! Saltando e pulando, aquele que era coxo. O que Pedro e João tinham ali? Só Jesus. Sabe, às vezes é nós que limitamos isso. Porque a gente trata o nome de Jesus como fosse um Jesusinho. Eu só tenho Jesusinho. Não, nós temos Jesus. Jesus, o Todo-Poderoso. Então Pedro e João olharam para ele e falaram: levanta e anda. Sabe, isso aconteceu logo depois de tudo aquilo que nós falamos. É uma sequência. A igreja foi crescendo, o povo andando unânime, amando uns aos outros, contemplando a glória de Deus, orando juntos, compartilhando do pão, tendo comunhão, e tudo isso foi fazendo com que a glória de Deus se manifestasse cada dia mais, se fortalecesse no coração deles, a sua fé crescesse. E ali os milagres começaram a acontecer, e nós temos visto isso aqui. Eu já vi AIDS sendo curada, eu já vi câncer curado. Eu ainda não vi o olho do cego abrindo, mas eu vou ver. Mas a gente já viu muitos milagres. Milagres, pulmão sendo curado, coluna sendo curada. Eu lembro um dia meu pai estava mancando, com muita dor no joelho, eu orei por ele e imediatamente ele foi curado. Imediatamente ele saiu correndo falando: olha, não tem mais nada no meu joelho. Ele mancava. Nós já no encontro vimos nosso irmão saindo sem a bengala dele, curado da sua perna. Nós temos visto curas nos lives, nós temos visto não só esse tipo de cura física, mas quantos que falaram: olha, era a última chance que eu dei para mim mesmo, eu ia tirar minha vida e hoje eu estou aqui. Casamentos que já estavam totalmente destruídos, sendo restaurados totalmente. Pessoas recasando, sabe? Nós vimos um menino que talvez não tenha o que comer em casa. E sabe o que ele faz para trabalhar? Ele cuida de cavalos. E sabe a oferta dele na célula? Foi os R$5 que ele ganhou naquele dia cuidando de cavalos. Se isso não é um milagre, eu não sei. Sabe? É um milagre. Ele chegar na célula, uma criança, fala assim: ó, tá aqui minha oferta, 5. Mas de onde você conseguiu esse dinheiro? Eu cuidei de cavalo. Mas você pegou alguma coisa para você? Não. Jesus falou que é para eu ofertar tudo.
essa oferta tem mais valor, talvez, daquele milão que você deu chorando. Sabe assim? Rasgou. Eu vi um testemunho uma vez, a mulher, o Espírito Santo falou para ela tinha R$20. O Espírito Santo falou assim, dá tudo que você tem. Ela falou, mas eu só tenho R$20 e eu tenho que voltar para casa, e tem o ônibus, e tem isso, tem aquilo. Mas aí ela ficou com medo e ofertou. Só que ela ofertou e falou assim, meu Deus, eu só o único dinheiro que eu tinha, eu só tinha isso, eu só tinha os R$20. Aí, assim que ela saiu da porta da igreja, ela chutou alguma coisa, era R$20. Sabe o que eu entendi? Deus falando, pode pegar, eu não quero isso não. Eu não quero esmola não. Pega de volta, eu não recebi a sua oferta. Se coloque de pé, por gentileza. Se você é um líder de célula, agora, não é só para os líderes, mas para você que está aqui, que auxilia o seu líder. E você que está aqui, que vai, a partir dessa semana, em nome de Jesus, começar a auxiliar o seu líder, amém? Amém? Porque às vezes o líder está andando assim com tantas coisas para fazer, mas a célula dele tem 40 pessoas, só que ele olha para aquelas 40 pessoas e fala assim, quem pode me ajudar? E todo mundo... Sabe o que é? É que eu trabalho. Mas em nome de Jesus, você vai ser um auxiliar, você vai poder fazer, aliviar a carga na vida do seu líder, ajudar ele. Você vai poder chegar lá para orar, para ajudar a organizar a célula, levando uma palavra de oferta, levando um lanche, ligando para aqueles convidados que vieram naquela célula pela primeira, segunda vez, fazendo uma visita, mas com certeza Deus quer usar muito a sua vida, fazendo alguma coisa, e aí você vai começar a ver essa fome, essa sede de liderar nascendo em seu coração, esse propósito crescendo dentro do teu ser, e você vai começar a orar pelas pessoas, porque você já recebeu o dom de cura na sua vida, e na hora de falar, você vai começar a aconselhar, porque você recebeu o dom de sabedoria, e aquela pessoa vai ser edificada. Quando você começar a falar, Deus vai começar a mostrar para você o que aquela pessoa está passando, as dores dela, e você vai dizer, e através disso aquela pessoa vai se converter, e você vai sentir a glória de Deus na sua vida, e isso não tem preço, é uma alegria, é uma satisfação que não cabe dentro de nós. Não há coisa melhor nesse mundo, não há droga que dê mais alucinação do que o Espírito Santo de Deus. Não há nada que dê mais prazer do que o Espírito Santo de Deus, não há. Do que estar imerso no seu propósito, naquilo que Ele tem para você. Sabe, se Deus chamou você para interceder, e você vai interceder por alguém, por exemplo, que está sendo abusado, você vai sentir muita dor, você vai sentir muito desespero, você vai chorar, você vai se desesperar, porque dói muito. Mas logo que você falar, e o Senhor falar para você, amém, Ele vai colocar uma alegria em seu coração, uma alegria, e uma vida. Sabe, se você anda sem vida, sem força, o Espírito Santo coloca força em você, força, e você não quer mais parar, é viciante. É mais viciante do que qualquer coisa. Você vicia, você fala, quando tem de novo, eu quero mais. Eu não sabia que viver a vida com Jesus era tão bom, era tão maravilhoso. Eu achava que era monótono, que era enfadonho, que era cansativo. Não, é maravilhoso, é demais, eu quero mais.
João 14:12 diz assim: em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Essa é a promessa do Senhor: aquele que crê nele fará obras maiores do que ele. Ele está falando para mim e para você isso, para mim e para você. Então, nesse momento, eu quero pedir para você, feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Comece a entregar. Se você veio aqui essa noite e talvez você tenha medo de liderar, se você está buscando ainda mais confirmação, ou você tem muita dúvida, abandona hoje esse medo. Entrega para o Senhor hoje esse medo. Entrega tudo ao Senhor hoje. E fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Eu não tenho nada, mas o nada que eu tenho entrego a Ti. E faz em mim a Sua vontade. Faz em mim o Teu querer. Faz em mim, faz em mim. Eu lembro o dia que o meu esposo fez essa oração e a nossa vida nunca mais foi a mesma. Ele disse para o Senhor: Senhor, eu não tenho nada, mas o nada que eu tenho eu te entrego. E o Senhor transformou a nossa vida. Se você quer, pode vir aqui na frente. E entregue tudo ao Senhor. Derrame a sua vida aos pés do Senhor. Onde é o nosso Senhor, vestido de todo resplendor, que reina poderoso no trono. Tudo que Ele faz é tão maravilhoso. E a terra estremece ao som da voz que brada do e seus cabelos são mais alvos que a lã, e em seus olhos Fala para o Senhor: Pai, eu entrego minha vida aos Teus pés. Eu derramo a minha vida aos Teus pés. Faz dela a Sua vontade. Santo, Faz dela o Seu querer.